Olá, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso podcast dos Atos da Igreja dos Apóstolos. É um assunto muito interessante, baseado nesse livro, que é dos Atos, na verdade. E é uma igreja dinâmica, uma igreja multiplicadora e com segredos maravilhosos que nós estamos aprendendo aqui e que servem como bom exemplo e referência para você, ok? E para comentar nesse episódio aqui, nós temos o pastor Ronaldo Guedes, que tem acompanhado toda essa série. Está aqui conosco mais uma vez. Pastor Ronaldo, muito bem-vindo. Amém, obrigado, pastor. Bom ter você aqui. Prazer também estar aqui. São comentários muito edificantes. Amém. Vamos agora no capítulo 22, continue conosco. E é interessante, pastor, que quando ele apresenta a defesa dele, o texto aqui no versículo 2, né, vai dizer assim: quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, né? Porque ali naqueles dias falava-se ali o aramaico, né? Que era uma língua muito falada em Jerusalém, falava-se o grego também, né? Por causa da influência da cultura grega, né? Embora o Império Grego já tinha caído, agora já era o Império Romano, mas a língua grega era muito falada em todo aquele mundo ali, em torno do Mar Mediterrâneo. Né? Mas ele começa a falar em hebraico, né? Então isso faz com que as pessoas que estavam ali quase matando Paulo ainda guardassem mais silêncio, né? Enfim, e aí ele começa a defesa dele, né? Então ele começa falando quem ele era, né? Ele começa falando que ele tinha nascido na cidade de Tarso, né? na Cilícia, mas ele tinha sido criado na cidade de Jerusalém. O apóstolo Paulo, ainda quando criança não, melhor dizendo, quando adolescente ali, né, na juventude, ele vai para Jerusalém para estudar aos pés de um grande rabino, né, que era conhecido de todos na época, que era Gamaliel. Então ele fala que eu criei-me nesta cidade, né, fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, estou lendo o verso 3, né? Sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. E aí então você vê, ele se identifica como judeu, ele se identifica como uma pessoa que foi educado para ser um rabino, que foi educado por um dos maiores rabinos ali, ele se identifica como uma pessoa zelosa. Aí ele vai falar no verso 4 que ele era perseguidor da igreja, né? Que chegou a prender as pessoas, né? Perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ele até diz aqui, ó, isso que eu estou falando, né? Ele vai falar no verso 5, que o próprio sumo sacerdote e os anciãos eram testemunhas de que ele perseguia a igreja. Então ele tá falando tudo isso, pastor, preparando o caminho para mostrar a mudança que houve na vida dele, né? Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo assim: eu era um de vocês, eu agia como vocês, eu pensava como vocês, até que aconteceu algo, né, pastor? Ele fala aqui, conta a história interessante, nós já estudamos no capítulo 9, né, que é, Sim. Que é ele indo para Damasco, com aquelas cartas, inclusive, de autorizando para prender os cristãos, e ele conta aqui a partir do versículo 6, né? Isso. E indo pelo caminho de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? O que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ele conta então aquele encontro dramático, impactante que ele teve com o Senhor Jesus. E ele fala uma pergunta que nós temos que fazer o tempo todo, né? O que o Senhor quer que eu faça, né? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus. E ele perguntou: que farei, Senhor? Está no versículo 10, né? Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Então, sempre pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque Ele que é o Senhor, nós somos apenas servos. É isso? Amém, é isso mesmo. Aqui, na verdade, ele vai repetir, né? Aquilo que a gente já conhece, o pessoal que está acompanhando o podcast já sabe, né? Depois a gente sempre recomenda, né, pastor, que o pessoal leia o texto, né? Leia o texto, mas ele vai falar que ele ficou cego, ele vai falar que Deus enviou aquele discípulo chamado Ananias, né?
que orou por Paulo, que Paulo voltou a enxergar, né? Enfim, Ananias batiza Paulo naquele momento, tá? Então, eu acho que até aí o pessoal conhece a história. Agora, é interessante aqui, pastor, porque no verso 17, agora do verso 17 ao 21, ele vai relatar uma experiência que ele teve que, pelo menos que eu me lembre até então, não havia sido relatada ainda no texto, né? Porque ele fala que ele esteve em Jerusalém, né? Então ele está fazendo essa defesa em Jerusalém, mas ele vai falar de uma outra vez, né, em que ele esteve em Jerusalém, depois de ter se convertido, provavelmente recém-convertido, e ele diz aqui, no 17, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, né? Então ele teve uma visão ali, uma experiência ali com Deus, verso 18, e vi aquele que falava comigo. Então o que o Senhor falou com ele? Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Então a gente vê que o povo, né, de Jerusalém, o povo judeu, sempre teve um coração, infelizmente, muito endurecido, né, para a palavra de Deus. Isso já desde lá da época dos profetas, e aqui o Senhor fala para ele, não vão receber o teu testemunho em Jerusalém. Né? Paulo ainda argumenta, vamos dizer assim, com o Senhor, verso 19, eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Verso 21. Mas ele me disse, vai, né, sai, não vão receber o teu testemunho aqui, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então, aí ele fala aqui dessa experiência que Deus tinha revelado para ele que ele ia ser o apóstolo, enviado aos gentios, aos não-judeus, né? E aí, pastor, que é interessante, que o texto no verso 22 vai dizer que ouviram até esta palavra, né? Ou seja, quando ele mencionou os gentios, aí a multidão voltou a se enfurecer novamente, pastor. Ele gritando, né? Tire tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E começaram a gritar tanto. Aí o comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Vamos açoitar esse moço aí, fazer um interrogatório forte aqui. Quando estava amarrando com as correias, disse Paulo ao centurião presente, se eu vos é porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Paulo sabia usar seus direitos de cidadão, né, pastor? Muito importante, né? Sempre soube. Aprender mais sobre cidadania também, porque temos nossos direitos. Isso. Quando for possível, a gente vai usar esses direitos. E, ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, diz-me, és tu romano? Disse ele, sou. Versículo 28. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. E aí então, vem a sequência aqui, né, que no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes, todos o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Então chega aqui essa parte aqui no final do capítulo 22, dizendo que Paulo então a repressão dele foi mais relaxada ali, né, a partir daquele momento, não foi açoitado. E aí o comandante quer ouvir realmente as pessoas para poder saber o que estava acontecendo. O versículo 30 aqui, ele deixa para a gente as cenas dos próximos capítulos, né? Sim. Ou seja, se você quiser saber o que vai acontecer, assista aí o próximo episódio, né, pastor? O próximo episódio, com certeza, vai ser muito emocionante. Então, acompanhe as cenas do próximo capítulo, do próximo episódio. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Amém. Fique conosco, viu? Olha, outra coisa importante, você deve se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, você vai receber as notificações. Essa série é muito importante, você não pode perder os capítulos. Se não assistiu anteriores, vai lá, está no nosso canal,
e continue conosco. É assim que Deus te abençoe, em nome de Jesus.